faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos do início mais uma vez? Bem bonito para Jesus. Ei! Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aplauda o Rei. Aplauda o Rei. Glórias a ti, Jesus. Pega a sua Bíblia aí agora, meu amado, minha amada, por favor. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos meditar nessa palavra. E algo que o Senhor me incomodou no coração esses dias foi de agradecer o presente. Agradecer o presente da igreja, fazendo um pedido, um presente para a igreja. Então, você quer deixar o pastor feliz? Quer deixar esse pastor feliz? Quer me dar um presente? Ganhe uma alma para Jesus. Fala de Jesus para alguém. Acompanhe essa pessoa nos primeiros passos, leve essa pessoa ao batismo e dê a ela a possibilidade de ser tão ganhadora de almas quanto você. Então você pode dar o melhor presente de aniversário que um pastor possa almejar. Amém? Querem me dar um presente mesmo? Esse ano ainda dá tempo de me dar um presente. Aliás, um presente para mim e também um presente para Jesus, né? Amém, queridos? Então muito obrigado pelo presente que vocês me deram e eu estou esperando o outro, tá? Com muito anseio no meu coração, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Eu vou ler na nova versão atualizada, nova Almeida atualizada. Mas você vai observar da mesma forma aí no seu contexto bíblico aí, essa palavra, tá bem? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22 e o 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Até aqui, graças a Deus por essa palavra, podeis assentar, meus irmãos. Esse tema é muito, digamos, oportuno para os nossos dias. Mantenha o seu foco em Jesus. Porque não é novidade. Depois desses últimos 3 anos que nós enfrentamos, todos os crentes foram postos à prova. E muitos ainda estão sob o efeito
dessa prova. E qualquer situação que fuja ao seu controle, na insistência desses servos e servas de Deus manterem o controle nas mãos e não entregar para Deus, eles desanimam. Tiram os olhos de Jesus e começam a colocar principalmente nos problemas, nas dificuldades, nas situações que não apetecem o coração, não trazem ânimo, não trazem alegria, entusiasmo. E à medida que a gente se foca, é o que a gente carrega para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Onde você põe os teus olhos e fixa, aí você passa a ser influenciado por isso. É o que Jesus está dizendo aqui. E eu não estou tirando o texto fora do contexto, porque desde o capítulo 5, versículo 1, até o último versículo do capítulo 7, Jesus está discorrendo sobre o Sermão do Monte. É o primeiro sermão com uma leva de princípios fundamentais para a vida cristã. Jesus está ensinando os discípulos. Então, dentre esses inúmeros princípios, Jesus está aqui focando nessa parte. Onde está a nossa visão? Onde nós temos colocado os nossos olhos, né? E temos fixado, portanto, a nossa esperança. Então, hoje, ainda que é um culto que nós celebramos a pessoa do Espírito Santo, nós vamos falar exatamente desse princípio de Jesus e vamos falar exatamente do que Jesus é um exemplo para nós. Aí você pode me perguntar, mas pastor, nós não estamos falando do Espírito Santo? Sim, estamos falando exatamente do ministério do Espírito Santo, que é apresentar Jesus para nós. Então, uma vez que você e eu estamos no Espírito Santo, nós vamos sempre ser guiados à verdade. Nunca ao engano, sempre sermos guiados àquilo que de fato é importante para a nossa vida. Não, nós não vamos viver de ilusão, não vamos viver de conto de fadas. Vamos viver com o nosso pé no chão, de uma maneira real, certo? Mas apesar de estarmos com o pé nessa terra, nós também, por meio do Espírito Santo, podemos viver de maneira sobrenatural. Então hoje você está vivendo uma situação, você enxerga essa situação, você sabe que ela te entristece, que ela traz, enfim, pânico, ansiedade, tudo que é de ruim ela traz. Mas hoje Jesus está dizendo, erga os teus olhos para o céu, é do céu que virá o que você precisa. Coloca os teus olhos em mim, amém? Mantenha-se focado em mim, tá bem? Amém. Alô? Responde aí, tá bom, pessoal? Porque senão eu vou ter que terminar a mensagem aqui, vou embora, porque senão eu vou ficar com sono aqui também, certo? Então, em meio a estes inúmeros princípios espirituais ensinados por Jesus aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós encontramos este, que nos ensina quanto ao poder de influência que os nossos olhos, ou melhor, a nossa visão, carrega para a nossa vida, traz para a nossa vida, tem sobre nós. Repare, ele compara os olhos com uma lâmpada. Ele faz uma analogia, uma comparação do poder da nossa visão com uma lâmpada dentro de um ambiente. Imagine todo esse ambiente. Imagine que essas janelas que nós temos aqui na lateral não houvessem, fosse parede como essa. Se nós apagássemos todas as lâmpadas exatamente agora, o que nós ficaríamos? Não só. E eu provo para vocês, nós ficaríamos sem referência. Nós ficaríamos sem rumo. Então, trevas aqui também tem uma conotação. Além de a presença manifesta de Satanás, também tem uma conotação de estarmos perdidos. Voltarmos à perdição. Então, hoje, o Senhor Jesus está dizendo, ponha os teus olhos em mim para que você não fique perdido. Ponha os teus olhos em mim para que você não se conduza a um caminho de perdição. Ponha os teus olhos, porque assim como uma lâmpada funciona para uma casa e traz, obviamente, benefícios, porque depois que inventaram, o Thomas Edison inventou a lâmpada, só foi aprimorada, ninguém descartou a lâmpada, né? Foi uma das maiores invenções entre a humanidade. Mas nós também devemos lembrar que Jesus, nesse contexto, está falando de uma percepção enganosa. Porque ele está fazendo comparação dos nossos olhos com uma lâmpada dentro de casa, e ele está fazendo referência a tome cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Aí você pode perguntar, como eu pergunto sempre para os textos que eu leio,
Mas como que luz pode ser trevas? Ele não está dizendo exatamente no aspecto da lâmpada agora. Ele está falando do aspecto de visão, no aspecto de onde você está se mantendo, está mantendo o seu foco, aonde você está colocando a tua esperança. De repente isso aí não seja de Deus, seja algo travestido, seja algo muito parecido com o que é de Deus, mas esteja totalmente longe de Deus, está te levando para as trevas. Então ele está fazendo referência ao potencial, por exemplo, que a luz tem de bom, mas ao mesmo tempo, se estiver transtornado, pode fazer de ruim. Vocês sabiam que luz, na verdade, é resultado de radiação eletromagnética? A luz, por isso que Deus criou a luz antes do sol. E algumas pessoas perguntam, mas como é que criou a luz antes do sol? Por quê? Porque Deus criou a radiação eletromagnética antes do sol, para iluminar. Só que a luz, como eu disse, é radiação. Então, em doses ideais, na pele, a luz ou a radiação, ela faz bem. Por exemplo, ela produz a vitamina D, que evita a osteoporose e outros males, né, ao longo da vida que o ser humano pode correr. Então, luz na medida correta, luz empregada de uma maneira boa, vai trazer benefício. Mas a luz, por exemplo, do sol em demasia, ela tem a radiação dessa luz, tem poder cumulativo. Então, o acúmulo de radiação na pele demora para se dissipar, espante-se você ou não, pelo menos de 10 a 30 anos. O sol que você recebeu esses dias na pele, a radiação desse sol que enfim, você se permitiu empregar aí na pele, só vai dissipar daqui de 10 a 30 anos. Então, luz de uma maneira transtornada e em demasia vai causar um grande prejuízo quando menos você imaginar. Então, isso que Jesus está propondo aqui para nós, fazendo essa referência do sol, que é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, nós precisamos ficar atentos. Aonde é que a gente tem colocado o nosso coração a partir do nosso foco? Onde é que nós temos colocado as nossas expectativas? Então, sendo assim, nós precisamos entender que Jesus está enfatizando mais que a capacidade de ver, mas sim o poder que a nossa visão, ou onde focamos, tem de influenciar a nossa vida e, o pior, determinar os nossos dias futuros e até o nosso destino eterno. Ou não é uma coisa séria? Onde você, assim como o sol que você tomou na pele, que eu acabei de dizer, determinou que a sua vida tem radiação, né, duradoura até daqui 10 anos no mínimo, as escolhas que você fizer hoje podem determinar os teus dias futuros para sempre e até eternamente. Então hoje é dia da gente recobrar nossa atenção para um princípio importante que Jesus está nos ensinando. Portanto, se quisermos ter grandes experiências de fé, uma vida robusta espiritual, que avance, que conquiste, uma vida que apesar das lutas não desista, mas, enfim, resista e avance, nós precisamos ouvir o conselho que é muito parelho ao que Jesus deu aqui, em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, o conselho que o apóstolo Paulo nos deu em Hebreus, no capítulo 12. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, os versos 1 ao 3. Porque aqui ele está falando, aqui ele está dando um conselho. Mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha a sua visão em Jesus. Mantenha as tuas expectativas só em Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, abre um parênteses aqui, quais são essas testemunhas? As testemunhas do capítulo 11, os heróis da fé, aqueles que resistiram, colocaram seus olhos em Cristo, colocaram sua fé em Cristo, e não desanimaram frente aos grandes desafios da vida, e superaram,
e a Bíblia diz que o mundo já não era mais digno deles. Então Deus os chamou para si. Então eu e você hoje fomos recrutados para estar nesse lugar, ouvindo essa palavra, para também um dia sermos declarados: o mundo já não era mais digno de nós, não era mais digno da sua vida aqui. Por isso que o Senhor os chamou. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nenhum desânimo, nenhuma circunstância diversa, nenhuma escassez parou você. Você resistiu e deixou uma marca. Eu estou falando de você mesmo aí? Estou falando? Então diga amém, glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Continuemos. Então, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas do poder de Deus, que Deus é fiel, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vou repetir: olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé. Quem? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vamos ver esse último versículo aqui, o versículo 3, que me chama a atenção. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos ler de novo? Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Está falando conosco já hoje? Está falando. Então mantenha os teus focos em Jesus, porque pelo menos desânimo e desistência não vão acontecer na tua vida. Amém? Você não vai ficar nessa coisa de parar na metade, de ficar com um currículo repleto de meias obras. Hoje o Senhor está dizendo: se você está desanimado, volte os seus olhos para mim. Se você está numa tentativa de parar o que você está fazendo, jogar tudo para o alto, volte os seus olhos para mim. Tire os seus olhos de onde você está colocando aí, e você certamente chegará ao fim, porque é propósito meu na tua vida chegar ao fim. Amém? Fazer você ter êxito. Então, por isso, mantenha o seu foco em Jesus, e não, primeiro, em seu passado. Tem muita gente nesses dias que ainda é refém do seu passado. Eu tenho absoluta convicção, porque não são poucas as pessoas que desanimam por conta do histórico, das vivências. E deixa eu te dizer uma coisa, parece que não, mas todas as pessoas carregam ao menos uma marca terrível em sua alma, proveniente das vivências traumáticas do seu passado. Não tem nenhuma pessoa aqui que possa dizer assim: eu estou livre dessa condição de ter vivido um trauma, ter vivido um complexo, enfim, alguém tocado no mais profundo da minha alma com uma palavra maldita, com uma atitude que marcou-me negativamente. Não tem nenhum aqui, nenhuma pessoa aqui. Nós sabemos o que vivemos e o que doeu. Todos nós temos consciência disso. Então, obviamente, tem pessoas que mais porque sofreram, e outras também porque promoveram dor em outras. Certo? Então essas marcas também ficam, marcas como na forma de culpa, de condenação. E por causa disso, sem perceber, muitas delas, ainda que tentem avançar na vida, ao enfrentar uma situação que as lembre da ferida do passado, não avançam, mesmo que no caminho de Deus. Mesmo que no caminho de Deus. Não se espante quando eu digo isso, porque tem muitos crentes que ainda estão vivendo com base, focados no passado, naquilo que lhes aconteceu no passado, na forma como viveram no passado, na forma como foram tratadas no passado.
Eu não estou diminuindo a sua dor, veja, eu estou levando em consideração o drama que você enfrentou, mas tampouco deixando você com o espírito de autocomiseração, porque eu acabei de dizer, todos aqui sofreram algo na vida que foi traumático também, foi ou não foi? Se todos aqui fossem dados um tempo para virem aqui no altar e falar das suas condições traumáticas, nós passaríamos 10 anos e ainda não daria tempo suficiente para a gente falar das nossas carências, das nossas dificuldades. Não tenho dúvida nenhuma. Esse grupo aqui, eu estou falando desse grupo. Por isso é que Deus não lembra você do passado. Ele põe a sua perspectiva para o futuro. Por isso que você olha para frente. Deus não colocou o olho atrás da cabeça. Deus colocou o olho na frente. Para você olhar para frente. Porque é potencial de Deus. Então mantenha o seu foco em Jesus. Você vai andar, você vai avançar. Você não vai ficar parado nisso. Doeu, sim, doeu. Mas eu sei alguém que pode trazer cura. Eu sei alguém que carregou essa dor na cruz do Calvário. Eu sei esse que padeceu por você para levar todas as suas dores e as suas enfermidades na cruz do Calvário para você avançar. Jesus de Nazaré. Oh, maravilha. Então, essas pessoas, elas não avançam, mesmo estando no caminho, sabe por quê? Porque quando insistem em olhar, eu vou fazer um movimento como a gente faz quando mantém o foco no passado, tá bem? Me permita fazer isso agora. Ela está avançando aqui. Aí, ela está vindo no culto, está recebendo a palavra no núcleo, está lá sendo discipulado, e está na fé. Aí acontece, lá na empresa, do chefe passar e dar aquela esmirilhada na frente de todo mundo e de forma injusta, não querendo saber de quem que é a culpa, ele apontou para você e deu aquela chamada de atenção e humilhou você na frente de todo mundo. Não é fato que alguns minutos depois do que aquele cidadão, a cidadã lá, projetou em você, já não remete para o teu passado? Muitas pessoas já falam assim, olha lá, parece com meu pai. Meu Deus, o mesmo tratamento que minha mãe me dava. Eu não suporto isso, eu vou embora dessa empresa. O problema não é a empresa. O problema não é o grupo com quem você trabalha. O problema não é o salário, o problema não é a distância. O problema é só a atitude daquela pessoa. Mas aquela atitude fez uma arruaça na tua vida e nas tuas esperanças, porque você se focou naquele momento, e aquele momento fez você olhar para trás. Daí em diante, sabe o que você faz, se você se mantém nisso? Olha, me tratou igual meu pai, igual a minha mãe, até quando vai isso? Meu Deus, eu não merecia viver assim. Por que eu estou vivendo assim? Você está andando no caminho de Deus, mas olha como que você está andando. Você está andando de costa. Alguém de costa consegue ter esperança de alguma coisa? Você anda de costa? A vida foi feita para andar assim? Então para de ficar olhando para o teu passado. Hoje o teu passado está cravado na cruz do Calvário. O Senhor veio para levar todas as nossas dores e enfermidades. E dores aí também está incluída a dor da alma. A dor de você ter sido rejeitado, porque ele foi o mais rejeitado entre os homens. Vamos ver isso? Isaías capítulo 53. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelas nossas ofensas. Ofensas que recebemos e ofensas que produzimos. E ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. Você é uma nova criatura. Nos escritos dos céus não existe aquele do passado. Aquele do passado morreu. Morreu na morte pelo batismo. Lembra? Quando você passou pelo batismo, você morreu juntamente com Cristo e ressuscitou com Ele. E você, por meio da sua fé, você tem que se apropriar dessa novidade de vida. Eu não posso fazer isso por você. Terapia é bom, psicólogos são bons, nós podemos viver experimentando mais claramente, doses de intervenção de Deus através da ciência, por exemplo, a psicologia,
Não tenho nada contra, sou formado em aconselhamento cristão, com base nas mesmas regras da psicologia. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. O problema está em a gente botar o foco em quem não vai trazer solução para nós. Só quem pode trazer solução é Jesus. O terapeuta, a psicanálise, as sessões de terapia na psicologia vão ter um papel muitas vezes preponderante para você enxergar a dor da tua alma. O que faz você ter comportamentos que você não sabe nem por onde começou. Aonde está a causa disso? E você não sabe como resolver, portanto. Então, a prática da terapia vai fazer com que você enxergue. Mas a solução, o remédio eficaz está em Jesus. Está na sua fé em Jesus. Ele foi capaz de levar essa dor no Calvário para nunca mais você carregá-la. Aleluia. Mas aí, pastor, como é que prova isso? Vamos lá, Isaías capítulo 53, versos de 3 a 5. Começo, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Vocês acham que ele entende de rejeição? Entende bem do que é rejeição. Então, se você for rejeitado, ele já te curou. Aleluia. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Você acha que ele entende de dor? De dor de alma, de angústia, de mágoa? Ele entende tudo. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado. Entende o que é desprezo? Você sofreu desprezo? Então, ele sofreu muito mais. Ele sofreu do mundo todo. E dele não fizemos caso. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, lembre-se agora, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você já tem o bilhete para embarcar na aeronave chamada paz e voar nela. Mas você não está usando. É isso que o Senhor está dizendo aqui. É teu direito viver em paz. E aí ele continua. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Tem muita gente que ora quando sente uma dor e diz assim, está repreendido essa dor em nome de Jesus, porque Jesus levou todas as minhas dores, levou as minhas feridas, levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário, mas não diz o mesmo para as dores da alma. Não é incoerente? É incoerente. É sinal que você ainda está mantendo o teu foco naquela dor. Então não, Jesus já levou na cruz por você. Então hoje se levante e fala assim, o Senhor Jesus levou esses traumas, levou esses complexos, esse desprezo, essas rejeições, tudo na cruz do Calvário. Eu não sou isso, eu sou o que Deus planejou que eu fosse. Ah, pastor, mas está difícil. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 11. Pastor, eu não sei o que fazer. Me ajude, estou te ajudando agora, botando os teus olhos em Jesus. Olha o que Jesus disse a mim e a você aí. Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Mateus 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o que é que ele falou que faria? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que o seu pai não te deu, só ele pode te dar. O que a sua mãe não te deu, só ele pode te dar. O que o teu chefe tirou de você, só ele pode devolver para você. Porque ele é aquele que restitui, que tem o poder de restituir tempo, saúde, vida, alegria, paz, amor. Põe a mão no teu coração. Diga assim, Espírito Santo, eu não vou ficar olhando para o meu passado mais. Eu vou olhar para Jesus. Me ajuda. Amém? Aleluia. Essa semana se policie, tá? Porque funciona assim, Satanás usa isso.
Uma situação que acontece agora com você é agora. Você vai lidar com ela agora. Tudo bem? É como se fosse a primeira. E você vai resolver e passou. E se vier uma outra, é a primeira de novo. E vamos resolver e vamos caminhar. Não pode ficar carregando o peso das vezes que você foi rejeitado. Se essa projeção, porque isso chama-se projeção, então te projeta, que não estilingue, joga você lá para trás de novo. Você tem que começar toda a trilha de novo. Não aceite esse roubo na tua vida, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça e fala assim: não, eu não nasci para andar de costa. Pegou? Eu nasci para andar de frente, olhando para o rumo da minha vida, para saber o que Deus está fazendo por mim e em mim, em nome de Jesus. Mantenha o seu foco em Jesus, e não em seus fracassos pessoais. Além do passado, nós também carregamos muitas imagens distorcidas com relação ao fracasso pessoal que cada um de nós temos. Temos ou não temos? Quem aqui fracassou essa semana, gente? Levante a mão agora que eu quero ver. Vamos ver se vocês são tomados de orgulho aí. Aí, ó. Tem um bando de vitorioso. Mas, pastor, isso é incoerente. Claro, quando você reconhece seu fracasso, mas você não é vencido por ele, você é vitorioso, você venceu o teu fracasso. Então, hoje em dia tem uma imagem distorcida dessa coisa. Está todo mundo super-homem. Na era da imagem, todo mundo tem que passar... Todo mundo tem que pôr um botox, todo mundo tem que passar um creminho no rosto, tem que fazer alguma coisa para manter a imagem, mas por baixo da imagem tem lá um ser vivo, que fracassa, meu amigo, que erra, sim ou não? Tem coisa que você fracassou e nem sabe, tem coisa que você fracassou ao entrar por essa igreja, portas adentro, que você nem sabe. As pessoas falam assim: nossa, está diferente, está mal educado. Até talvez eu tenha fracassado com você. Então já estou te pedindo perdão por esse fracasso, tá bem? Pronto, venci meu fracasso. É assim. Nós precisamos entender que, da perspectiva bíblica, Deus fez a gente como fez, na certeza de que nós poderíamos trilhar um caminho de sucesso. Mas por conta do pecado, ou seja, da natureza pecaminosa que a gente carrega, nem sempre será assim. Nossa realidade é essa, a gente vai fracassar em algum ponto, se não em muitos pontos. Então eu quero trazer leveza para você hoje. Você é um fracassado vitorioso. Quando você reconhece seus fracassos. Quando você diz assim: Jesus, fracassei nisso aqui. Aí ele vai dizer o que para você? Se arrepende, vai e não peques mais. Manda uma brasa aí, vamos para cima. É ou não é? Mas tem gente que fica chorando, como dizia minha mãe, o leite derramado. Ah, caiu o leite. Ordenha a vaca de novo, vai sair mais leite, filho. E vamos lá, segue a vida. Então, fracasso pessoal não pode ser o foco da vez. Na era do perfeccionismo, fala, é ou não é, gente? Põe uma imagem feia no Instagram para ver se você vai receber alguma visualização, algum like. Põe você destentado lá, com uma cárie lá no dente, e os caras vão falar: que nojo. Talvez você vire meme, talvez, por isso que você vai ganhar bastante visualização. Né? Você vire motivo de chacota, mas não porque você é interessante. Eu dou palmas às mulheres que, de cara limpa, não porque eu sou contra a maquiagem, não, você se maquia, você fica linda, é legal. Mas tem hora que você precisa ser original, mulher. Você não precisa se maquiar para ir no mercado. Liberte-se disso. Você pode ser você mesma. Porque o seu marido não casou com a maquiada. Casou com essa sem maquiagem. É ou não é? Embora, repito, você fica linda quando você se maquia. Quando você se embeleza. Não tem nenhum problema. Mas o problema está aqui, ó. O problema está no coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Onde você tem projetado sua visão, é o que está falando sobre o teu coração, sobre a tua vida. Quantas pessoas estão desistindo da vida por conta de focarem-se apenas em seus próprios fracassos? Todos nós aqui temos uma história de fracasso em comum. Todos nós pecamos. Esse foi o nosso maior fracasso. Hoje, obviamente que eu não vou fazer isso, né? Mas se eu fosse um daqueles
pregadores, né, que animam o auditório, eu diria assim: fala para o teu irmão do lado, você é um fracassado. Ninguém quer fazer um negócio desse, né? Obviamente, porque a gente reconhece que essa situação já foi solucionada na cruz do Calvário, meu amado. Essa é uma realidade, mas não é o que diz respeito à sua vida, porque você agora é uma nova criatura. Então tem maridos que falharam aqui? Quantos maridos fracassaram aqui? Quantas esposas fracassaram aqui? Quantos filhos fracassaram aqui já? Aí. E eu pergunto, o valor de vocês mudou para Deus? Isso alterou a forma como Deus ama você? Segundo a ótica bíblica, não. O que vai alterar é você permanecer no erro. Se você permanecer no erro, virão consequências que distanciarão você do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, não vai parar. Mas se você continuar focado nisso e não aprender com esse fracasso e mudar a sua vida, você vai se distanciar de Deus e, portanto, você será incapaz de receber o amor dele. Então, como eu disse, o maior fracasso aqui foi o pecado. Jesus veio para trazer a solução. Pode acreditar. Como nós acabamos de ler, Isaías 53, ele trouxe o perdão para as nossas iniquidades. Agora, entre ele trazer a solução e nós nos apropriarmos dela e seguirmos a vida, o problema está aí. É que a gente fica só dizendo: puxa, eu não sei fazer, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não posso. E aí você se diminui, você se torna, aos seus olhos, a maneira como você se enxerga, incapaz. Um fracassado de carteirinha. Então, nesse quesito, Jesus trouxe a gente aqui para ouvir, que se a gente olhar para Ele, a gente vai ser capaz de nos perdoar. Porque há um perdão que a gente, por muitas vezes, se esquece que tem que liberar também. Quando alguém falha conosco, e aqui, pega aí, tá? Você talvez tenha alguém que tenha falhado com você por não atingir as suas expectativas e que você ainda insiste em manter essa pessoa no seu coração, trazendo lembranças da falta dela. Como eu disse aqui no domingo passado, perdão é não guardar registros de falta. É você liberar, você esquecer esse passado, essa situação. Abrir mão dela, entregar para Deus. Então, quando a gente insiste em guardar um registro de falta dos outros, também insistirá a guardar de si próprio. Então, faz uma retrospectiva aí na sua vida. Você é bom de perdoar as pessoas? Se você não é tão bom de perdoar as pessoas, também não será para perdoar você mesmo. E você vai ficar se massacrando. E o pior, quando você estiver diante de um desafio, sabe o que o diabo vai fazer? Vai lembrar do seu fracasso. E aí você vai dizer assim: ai, a última vez eu fracassei. Será que agora eu consigo? Eu acho que eu não consigo. Pronto. Aí você já impediu o plano de Deus ser concretizado na tua vida. Eu não consigo. Impediu você. Você colocou uma barreira entre você e o propósito de Deus. Sempre quando vier esse sentimento no teu coração, porque é inevitável. Nossa natureza carrega isso. Esses dias meu time ganhou, né? Foi para a final, né? E foi na final pelos pênaltis lá, né? Aí eu fiquei imaginando um cobrador de pênaltis na frente do goleiro lá, né? O cobrador de pênaltis que erra, vocês sabiam que hoje, na indústria do futebol, o cara errou um pênalti, ele tem que passar por terapia, um psicólogo. Para que ele não carregue esse fracasso pessoal até o próximo pênalti. Porque o próximo pênalti que ele terá que bater vai custar milhões para quem apostar nele, entendeu? Para o time todo, talvez. Então, nós precisamos ter essa consciência de que no primeiro fracasso que a gente tiver, a gente tem que correr para Deus. É o nosso maior terapeuta. É aquele que vai arrancar de nós essa carga do fracasso e vai colocar em nós a realidade de quem somos em Cristo Jesus. Então, o poder que está nele pode transformar a minha vida e tirar-me dessa condição de fracassado eterno. Só por causa dele.
Não é por causa do que eu faço. Porque se você, como um jogador de futebol, vai treinar, vai fazer lá os movimentos todos repetidos, vai bater o pênalti lá no treino, muitas vezes, na hora do jogo, na hora do real, vai voltar a memória dele. A última vez eu fracassei. E se pegar o mesmo goleiro, é capaz de errar também de novo com o mesmo goleiro. Pior ainda. Está dando risada, meu irmão? Mas é real. Na nossa vida é assim também. A gente está aqui, está vivendo, né? Vou contar o que acontece na tua casa lá. Ó. Aí você está vivendo, aí você está lá na fábrica, foi um dia de sucesso. Você produziu, você caiu nas graças do chefe. O chefe passou e falou assim: olha, tem um aumento para vocês. Você falou: beleza, maravilha. Aí você chega em casa, né? Aí chega em casa, abre a porta de casa. Aí você está esperando que a esposa esteja no dia que vai concordar com você, vai festejar aquela vitória do teu dia. Aí, meu amigo, você pega ela naquele dia, o dia da sigla, TPM. Aí ela faz assim: oi. Oi, meu bem, tudo bem? Tudo bem. Ó, cuidado, hein? Limpa o pé antes de entrar. Aí você fala assim: meu Deus, eu sou um fracasso. Ela já me disse isso diversas vezes. Ela acha que eu sou criança, que eu não sei que eu devo tirar o sapato antes de entrar em casa. Nossa, para essa família, onde que vai? Para essa família aqui eu não tenho valor. Eu só sirvo para pagar as contas aqui. Olha o que eu mereço. Olha o que eu ganho aqui, ó. Assim não dá, meu Deus. Aí você já entra caladão, cabisbaixo. Você pode ter até fracassado. Você pode até ter sido conduzido numa ocasião lá, contrariado às expectativas da sua esposa. Mas nem por isso você tem que assimilar o fracasso com a sua pessoa. E é isso que muita gente, inclusive seu pastor faz muitas vezes, e tem que se policiar. Eu fracassei, mas eu não sou um fracasso. Repita comigo: eu fracassei. Sim, é verdade. Mas é também verdade que eu não sou um fracasso. A minha pessoa não é um fracasso. Eu tenho fracassos pessoais, mas a minha pessoa não é um fracasso. Não é um fracasso. Você não é um fracasso. Porque quando você carrega, lembra aqui da ilustração que eu dei no marido? O marido começa a desistir das suas funções em casa. Se eu sirvo só para pagar as contas, então tá bom. Então vou sentar lá no sofá, vou ficar assistindo televisão e ela que se vire lá, vai lavar a louça, vai fazer tudo em casa, porque eu sou um fracasso. Eu não presto nem para tirar o sapato para entrar em casa, ela sempre está me criticando, sempre só está olhando o meu lado negativo, assim, entende? Aí vira o Zé Buscapé, né? Lembra do Zé Buscapé? Vocês não lembram, vocês aí da década de 90, né? Estou gostando de um negócio da internet que fala assim, os da década de 70, os caras se esfolavam, né, e tal. Década de 80 já era um pouquinho, aí 90, aí chega na de 2000, os caras tudo choram, né, meu amigo? Brincadeira à parte, a gente precisa ter esse entendimento, gente, de que os nossos fracassos pessoais, eles não determinam o nosso caráter. Eles não determinam quem você é pelo caráter. Entenda isso, ó. Sua identidade e seu valor como pessoa não se baseiam no que você faz. Simples. Porque se baseasse o valor da sua identidade e da sua pessoa no que você faz, um mendigo não teria valor. Uma pessoa vegetando num quarto de hospital não teria mais valor. Porque ela não pode fazer nada. Aliás, na visão de algumas pessoas endurecidas de coração, atrapalham. É ou não é? Pode não ser na sua, mas na vida de muita gente que tem um coração duro, vai dizer se essa pessoa só está aqui deixando feia a rua. Uma pessoa no hospital só está trazendo gasto. Entende? Mas para Deus não. Seu coração está pulsando,
Você está vivo? Então você vale. Você vale minimamente o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Então você tem valor. Agora, o seu caráter, ele está baseado na sua identidade. Então, por isso que tem valor. Agora, o seu caráter sendo distanciado de Deus e contrário ao caráter de Deus, isso vai te desvalorizar, com certeza. Isso vai fazer com que as pessoas se distanciem de você. Então, quando você percebe que tem uma falha de caráter, você tem que correr para Deus, para moldar o seu caráter no dele. Porque senão, os fracassos pessoais pontuais, eles vão ser recorrentes, repetidos, quero dizer, e vai se tornar um estilo de vida maligno. Então, aí sim, você é uma pessoa fracassada de carteirinha. E aí Deus não pode fazer nada por você, porque você se afastou de Deus. Está claro isso? Então volte a olhar para Jesus, para o que Jesus fez por você, perdoe-se das suas falhas e prossiga na fé. E tenha absoluta certeza de que Jesus está olhando para você da mesma forma que eu estou pregando aqui. Se você é daquele que pede perdão e segue, Jesus está dando um voto de confiança para você, pode acreditar. Jesus não espera que você não peque, porque Ele sabe que você é pecador. Jesus espera que você não repita o mesmo pecado. Isso Ele espera, porque Ele sabe que você é capaz. Uma vez que você o encontrou, você está liberto do poder do pecado. Amém? Então, por isso que em 1 de João, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, e esse advogado, o nome dele é Jesus. Então ele vai advogar a causa de vocês, ele vai tirar vocês dessa situação que o pecado tornou. O fracasso não vai constituir você num fracassado de carteirinha, em nome de Jesus. Vamos ver na Bíblia, Hebreus, capítulo de número 8, verso 12. Hebreus capítulo 8, verso de número 12. Diz assim, ó: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, se você os deixou para trás, Deus também não vai carregar a sua mochila, não. Se você os abandonou, você tem pela frente uma vida de sucesso. Agora, se não há arrependimento de coração, se não há mudança de caráter, aí você está impregnado desse pecado. E, enfim, o fracasso não deixará a sua vida. E o diabo vai se aproveitar muito disso. Porque em termos de roubar, matar e destruir, ele é expert. Então ele vai usar isso para te detonar. Então, longe de você, amém? Longe de mim, essa situação. Efésios capítulo 2, versículo de número 10, também traz essa mesma clareza aqui para nós. Efésios 2, 10. E aqui eu vou ler numa versão um pouco mais atualizada, nova versão transformadora. Pois somos, olha como que Deus te vê, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou repetir. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, antes de nascermos, preparou para que andássemos nelas. Porque são muitas obras, são muitos propósitos que Deus tem para concretizar com a tua vida e pela tua vida, e através da sua vida. Então hoje você pode dizer assim: em nome de Jesus, eu rejeito toda essa ideia de que eu sou um fracassado, porque eu tenho fracassos pessoais. Eu sou obra-prima de Deus. Amém? Com potencial de Deus. Vencedores não são aqueles que nunca falham, ou que nunca fracassam, mas aqueles que nunca desistem. Então você não pode desistir. Hoje o inimigo está colocando no coração de muita gente, principalmente aqui no Japão: ah, não dá mais. Ah, vou largar tudo, vou parar tudo. Não. Não aceito isso não. Isso aí é de fracassado de carteirinha. Você não. Você é um vencedor.
Amém? Mantenha o seu foco em Jesus e não no que te falta. É uma outra perspectiva que Jesus também está querendo nos ensinar. Pelo contexto, depois vocês podem ler em casa, Mateus capítulo 6 termina falando de coisas que Jesus, coisas a esse respeito, coisas que o homem coloca os seus olhos no que falta. Então Jesus está encerrando lá o capítulo 6, dizendo, não pensem assim, porque o Senhor não vai deixar faltar nada para vocês, não é? Se os seus olhos estão fixados, fitos, somente no que você ainda não conquistou, sobre efeito desse foco de visão, você desvalorizará as bênçãos de Deus. Você não vai dar o valor que você deu lá atrás para aquela bênção que você recebeu, para aquela cura, para aquela restauração do teu casamento, para o teu filho que nasceu, para a escola que você colocou o teu filho, para o emprego que você arranjou, aliás, que Deus te deu, entende? Você vai desvalorizar aquilo que Deus já te deu, só esperando receber o que te falta. E esse ciclo é um ciclo maligno. É um ciclo que vai levar você para a penúria, para a miséria. Você vai ter descontentamento com tudo. E você vai agir com ingratidão, sendo um estilo de vida. Vocês já viram pessoas que só falam coisas ruins e só falam do que desagrada, sem mesmo se perceber? Vocês trabalham aqui no Japão? Graças a Deus, nas empresas do Japão são todas as pessoas sóbrias, elas só falam de coisas boas, assim. Quando você conversa lá no momento do que, o primeiro assunto que você ouve é: nossa, o Japão vai melhorar. Creiamos, tenhamos fé, vai melhorar. O Japão vai dar uma guinada, daqui a pouco. É isso que você ouve lá? Só tem profeta do caos lá, meu amigo. Não, está escrito no jornal que ainda vai piorar. O Elon Musk falou que o Japão vai desaparecer. Rapaz, o cara se tornou Deus agora, não sabia. Meu amigo, quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Então não dá ouvido para esses negócios. Logo você pode ser contraponto, fala assim, não, se tivesse que piorar já teria piorado, mas a graça de Deus está sobre nós, vai melhorar. E não vai melhorar porque o mundo vai melhorar porque a igreja está aqui, e enquanto a igreja está aqui, as promessas do Senhor hão de se cumprir. Depois que a igreja subir, meu amigo, aí vai virar o caos. Mas enquanto eu e você pisarmos neste chão, a igreja do Senhor Jesus tem poder de ligar e desligar aqui na terra para ser desligado ou ligado no céu. Se a igreja orar, o céu se abre, meu povo. Então não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa. E olha para aquilo que você já tem. Olha para aquilo que Deus já te deu. Porque esse estilo de vida que eu acabei de dizer é uma tristeza profunda, sem fim. Eu pergunto, presta atenção nisso. Coisa que a gente não reflete quando está diante de uma coisa que falta e a gente começa a murmurar, começa a reclamar, começa a só fixar no que não falta. O que falta, melhor dizendo. O que não tem. O que é que você trouxe consigo? O que é que você trouxe quando você saiu da barriga da sua mãe para esse mundo? O que é que você trouxe? E aí eu pergunto, como é que você chegou até aqui? Você não trouxe nada, você não fez nenhum investimento prévio. Como é que você está vivo aqui, ó, cheio de saúde? Porque a graça de Deus nunca te faltou. Se não faltou no dia do teu nascimento, não vai faltar até o dia da sua morte. Porque 1 de Timóteo, capítulo de número 6, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: nós não trouxemos nada para esse mundo e tampouco levaremos alguma coisa dele. Então, se Jesus é o detentor de todas as coisas, pois tudo é dele, por meio dele e para ele. Como diz Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque que um discípulo de Cristo vive focado somente no que lhe falta e não no que ele já possui. Se tudo é do seu Jesus, por meio dele e para ele, por que é que nós insistimos em olhar só para o que nos falta, para aquilo que a gente não tem, quando a gente já tem? É ou não é?
Meu irmão, falar tudo posso naquele que me fortalece, segundo Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando tudo vai bem, é uma beleza. Agora, quando o salário dá aquela baixa, quando tem que dar aquela espremida no orçamento, tem que voltar a comer uns ovinhos, né? Sair umas peninhas debaixo do braço, voltar para o franguinho, deixar a carne vermelha, né? Porque a carne vermelha parece que está sendo trazida de Marte, né, gente? Está tão caro que, meu Deus, o preço está tão alto que a gente está parecendo que está comendo carne de outro mundo, né? Então, a gente fica meio cabisbaixo, a gente para de comprar aquilo que a gente muitas vezes comprava, aí o semblante do povo, eu sou pastor, eu conheço, quando eu chego aqui no púlpito, eu vejo alguns de vocês assim, pastor, está faltando um monte de coisa lá em casa, pastor, está difícil, fala assim, então ergue os teus olhos para Jesus, querido, porque em Jesus não te falta nada. Em Jesus não te falta nada, não te faltará nada. Em Jesus você vai pagar as contas, em Jesus você vai ter o que comer, em Jesus você vai ter até uma surpresinha, comer alguma coisinha que você gosta, mas não tem dinheiro, porque alguém vai te convidar para te pagar. É esse o Jesus que nós servimos? É ou não é, Daniel? Está dando risada aí, né, Daniel? É, você sabe muito bem dessas coisas, né, meu irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou tudo para nós. Só que a gente precisa botar os olhos nisso. Vamos fazer uma experiência essa semana? Ao invés de orar pelo que te falta, ora pelo que você já tem. Vou dar uma dica. Senhor, estou precisando de um aumento, Senhor. Minha vida está muito apertada, Jesus. Tenha misericórdia. Senhor Jesus, te dou glórias, porque o Senhor já providenciou esse aumento. Eu só estou esperando essa porta abrir, eu vou abraçar essa minha emancipação financeira em nome do Senhor Jesus. Você quer ver uma outra? Senhor Jesus, eu estou com essa dor aqui, não passa, Senhor, me cura, meu Deus, eu não tenho mais saúde nessa área. Senhor, eu me aproprio desse órgão renovado, estou tomando posse dessa nova realidade em Cristo. O Senhor já fez aí no céu e vai se tornar realidade aqui na terra. Agora eu tomo posse da minha cura. Eu recebo a saúde. Já tô cheio de saúde. Tá vendo? É muito mais propositivo para a vida do que você só olhar para o que não tem. Imagina você, assim como um lutador de boxe. Ainda que tenha muita gente que não gosta aqui de boxe. Você está no ringue, você está lutando. Se você olhar para o teu oponente e você dizer, nossa, olha a luva dele, olha o sapato dele, rapaz, olha o tamanho do braço dele. Ah, meu Deus, imagina a força que vai sair disso aí quando me encher de pancada na minha cara. Você ganha a luta? Quem é que ganha a luta nisso? Porque você já potencializou o que te falta. Você se comparou, você se colocou menor. E de onde que sai força nisso? Se no dia da tua angústia você é fraco, a tua força é pequena, diz o provérbio de Salomão. Então hoje, meu irmão, diante dessas agruras, diante dessas situações que trazem dor, trazem, ansiedade, trazem angústia para nós, se levante e enxergue o que você já tem em nome de Jesus. Você já tem saída, você já tem cura, você já tem solução financeira, você tem resposta, você não é órfão, você tem um Pai vivo e operante, manifesto na tua vida. Agora eu quero levar vocês para Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Perceba, se Jesus não está falando isso, para de olhar para o que te falta e enxerga o que você já tem. E eu não estou dizendo que você tem material só. Você tem que olhar para isso também. Porque, por exemplo, você tem um carro lá que não está seu contente, é um carro que já está mais usadinho e tal. Mas tem gente que está andando de trem, meu amigo. Tem gente que está andando de bicicleta. Daqui a pouco vai vir inverno, o cara vai ter que andar de bicicleta debaixo de neve. E você tem um carro, pelo menos com um arzinho quente lá. Entende? Então olhe para o que você já tem, mas não só no material, mas também no espiritual, no reino espiritual. Mateus 6, 31 a 33 diz, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, os perdidos.
O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Olhe para o que você já tem e deixe de se focar naquilo que te falta. Porque ele está dizendo, o reino de Deus é para você. O reino de Deus está em você. Foi a mensagem que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Se você está debaixo do governo do reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque no reino de Deus não tem escassez de nada. Você não vai passar falta de nada. Sabe por quê? O salmista, muito antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus, ele escreveu o que escreveu aqui no Salmo de número 34. Salmo de número 34, versos 9 e 10. Observe. Temam o Senhor, vocês que são os seus servos, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Repito, nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Pega aí, varão. Pega, varoa. Que é para você, recado de Deus. Tira os seus olhos do que te falta. Põe no que você já tem. Amém? E o último aqui. Põe o teu foco em Jesus. Mantenha-se focado em Jesus. E não naquilo que você não precisa. Pastor, mas como que é isso? Da onde você tira esses negócios, pastor? Orando a Deus. Deus fala assim com a gente. E Ele descobre os nossos corações. Porque volto a lembrá-los. Na era da imagem, a gente muitas vezes se foca só naquilo que a gente não precisa. A gente se foca em agradar os outros. Então a gente faz o que não precisa, consome o que não precisa, copia o que não precisa, gasta energia com o que não precisa. E aí não tem mais relacionamento com Deus. Em dias onde o que vale é a sua aparência, na imagem, na telinha, muitas pessoas de forma consciente ou inconsciente vivem de ostentação. Ostentação. Como alguém disse recentemente, nesses dias há muita gente gastando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, na tentativa de mostrar aos outros aquilo que na verdade não são. Vou repetir. Nesses dias há muita gente gastando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, na tentativa de mostrar aos outros aquilo que na verdade não são. Que tristeza. Que engano. Essa influência é gerada pelos olhos. E como o Senhor comparou, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Vai influenciar, porque a lâmpada, a luz influencia. E a gente carrega a influência. Eu dei aquele exemplo no início da radiação, a gente carrega. Queira ou não, a gente carrega. Boa influência ou má influência. Os nossos olhos podem nos influenciar para a cobiça. Os nossos olhos podem nos influenciar para a comparação. Os nossos olhos podem nos influenciar para a inveja. E meus irmãos, não andemos esse caminho. Quem insiste em viver focado nesse estilo de vida enganoso, termina cercado de gente vazia. Olha outra coisa aqui, parece que eu estou meio pensador hoje aqui, né? Termina cercado de gente vazia e vazio de gente íntegra e de valor ao seu redor. Gente que vive nesse estilo de vida vai estar cercado sempre de gente muito, sabe, efêmera, infantil, vazia de valor, de princípio. Mas vazia,
cheia dessa gente ao redor, mas vazia de gente íntegra, gente que teme a Deus, gente que ama a Deus. Pode acreditar, porque gente que ama a Deus não gosta de aparência. Gente que ama a Deus não gosta de agradar aos outros. Carrega aquele texto de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro diz: importa agradar a Deus do que aos homens. Eu não tenho nenhuma necessidade de agradar aos homens para ter valor. Eu vou levar você para 1 de João, capítulo 2, versos 16 e 17. E eu vou pedir para que você leia comigo. Pois tudo o que há no mundo, diz o versículo 16, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 de João, capítulo 2, verso 16. Vou repetir. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui eu encerro dizendo, dentro desse ponto, que tem uma diferença entre sonho e ilusão e fantasia. Sonho não tem nada a ver com ilusão e fantasia, porque da perspectiva do sonho, o sonho vem de Deus. O sonho está baseado sempre na vontade de Deus. O sonho propaga um testemunho para a glória de Deus, que é a partir do posicionamento da pessoa, da atitude de uma pessoa. Uma pessoa concretiza um sonho, esse sonho vai repercutir para as pessoas ao seu redor e ela vai poder dar testemunho. Então, é desconexo, é incoerente uma pessoa viver uma coisa que não é a realidade dela e glorificar a Deus com isso. Porque Deus não é um Deus de engano, de mentira, de fantasia, de ilusão. Deus é um Deus real. Amém? Está claro isso? A ostentação faz isso com muita gente. Então a pessoa quer comprar um carro sim, é sonho de Deus para você, sim ou não? Tecnologia foi criada para serviço do homem, para beneficiar até o propósito de Deus. A gente ganha tempo usando um carro. Mas se eu posso andar com um carro dentro das minhas condições financeiras, para que eu vou comprar um carro que eu tenho que pagar 8 anos, uma prestação que vai me custar um tanto de juros no final, só para mostrar para os outros que eu sou vitorioso, que eu sou próspero? Tem coerência isso com Deus? Não tem coerência. Você não precisa disso, irmão. Isso é viver de ilusão. Você pode dar saltos. Compra um carro usado agora, acerta ele, tal, pula para um carrinho mais novo e assim vai. Não tem problema nenhum. Não viva de ilusão, de fantasia. Seu valor não está no que os outros projetam sobre você. Seu valor está em Deus, já falamos disso. Sonho não descaracteriza a pessoa para ele se concretizar. Você não precisa mudar o seu jeito, suas características para o sonho se concretizar. Sonho que é plantado no coração por causa do que Deus tem de projeto para a tua vida, não descaracteriza a sua vida. Não tira você das suas origens. Melhora você, mas não faz você esquecer das suas origens. Agora, ilusão e fantasia tem como base carências infantis que não foram sanadas e nem submetidas ao senhorio de Jesus Cristo, fazendo uma pessoa viver fora da própria realidade. Ela vive como aquela música do balão mágico, no mundo da lua. Como minha mãe dizia, é o mesmo que comer mortadela de terceira categoria, pensando que está comendo filé mignon. Tem gente que gosta disso, mas Deus se entristece com isso. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Quando Deus tem que colocar você num lugar que Ele vai apresentar você, Ele vai colocar você do jeito que você é, respeitando a sua história e as suas origens, para justamente ser um referencial de mudança e transformação, para dizer assim, olha de onde ele saiu e onde ele está. Entende? Deus não vai pintar por fora para dizer, olha como ele é bom, sem antes mostrar da onde você veio. Põe teu pé no chão aí, irmão. Põe teu pé no chão, minha irmã. O Senhor tem muito para
abençoar a sua vida se for dentro dessa ótica. Não viva naquilo que você não precisa. Não põe teu foco nisso. Você não precisa disso. Será que você pode pôr a mão no teu coração e falar assim: abre os meus olhos para aquilo que eu realmente preciso, Senhor. Sabe o que você precisa? Mais da presença de Jesus aí dentro do teu coração. Você precisa mais de Jesus. Você precisa se render mais para Jesus. Dizer: Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua. Porque o Senhor olha o coração, Ele não olha a aparência. Primeiro livro de Samuel, e aqui é o último texto que eu leio nessa manhã para vocês. Aliás, nesse início de tarde já. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quero dizer claramente a perspectiva de Deus a seu respeito. Porém o Senhor lhe disse, ou disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Até Samuel estava quase caindo nesse engodo, a ungir um irmão mais velho de Davi. Na tentativa dele impor as mãos, o Senhor falou: pode parar com isso aí, Samuel. Ele é um soldado, ele tem lá toda a sua pomposidade. Mas não é esse. O meu sonho não está aí. O meu sonho está em um que não está no meio desse. Pergunta para o pai dele se não tem um aí que está descaracterizado de todos esses aí. Tem mais um filho seu aqui, o senhor está falando. Tem um lá que está atrás das malhadas. Ele está lá no anonimato, está lá escondidão. Ah, então é esse aí que Deus quer tirar atrás das malhadas e quer fazer dele rei. Ele está escondido, mas Deus vai revelar. Ele está num lugar baixo, mas Deus vai colocar ele no alto, sem que ele precise fazer nada. Sem que ele precise aparentar nada. Deus conhece o coração dele. Meu irmão, Deus vai te levar a lugares altos. Mas lembre sempre de uma coisa: Ele sempre estará fixado no teu coração. Se o teu coração estiver nele, o céu é o limite para você. Aprendemos algo hoje? Mantenhamos o nosso foco só em Jesus. Só em Jesus. Vamos ficar em pé.